primeiro lugar, boa tarde aos 12 participantes neste momento, daqui a pouco estarão mais, a todos os que nos acompanham por esta via telemática, e em especial à doutora Helena da Silva, investigadora, que se encontra em França, na Normandia, sim, e que nasceu em Braga, que se vai notar pelo sotaque, como ela dizia há pouco. Então, também não era preciso, até porque no currículo que eu vou ler, nós percebemos que pelo menos esteve em Braga muito tempo. Permitam-me que antes da apresentação eu divulgue ainda alguma informação adicional relacionada com a Comissão. As 3 primeiras sessões do ciclo Visões da Guerra e das Independências, foi com o general Pesara Correia, com o general Chito Rodrigues e com o professor Luís Rodrigues, já estão disponíveis no novo YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Portanto, basta porem YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar, vão ter ao YouTube. E, inclusivamente, já lá estão conferências, e a conferência da doutora Helena da Silva também lá vai estar a partir daqui a 2 dias, estará lá certamente, aqui o Jorge Rocha vai tratar disso, e portanto as pessoas podem ter acesso, elas depois estão organizadas por conferências da Comissão como esta, por visões, como eu disse, da guerra e das independências, até pela cerimónia da entrega dos prémios dos meninos do concurso, portanto nesse aspecto é um instrumento que nós temos enquanto não temos um site melhor, porque o nosso site é institucional e é muito complicado e também está em mudança no Ministério. Outra informação é o 31º colóquio, subordinado ao tema História Militar da Independência do Brasil, 8 a 10 de novembro, tem abertas as inscrições. Eu gostaria de ter mais portugueses a participar, senão qualquer dia só tenho brasileiros, e portanto quem tem interesse na História Militar da Independência do Brasil, desafio a apresentar as comunicações no colóquio 8 a 10 de novembro e a inscreverem-se no site. Está também aberto o Programa General Comum de Barata, até ao próximo dia 30 de setembro. Este é um programa destinado a apoiar a publicação de teses de doutoramento em História Militar. Como sabem, ano passado foram premiados 3, normalmente é só um, o júri foi muito simpático, mas passou o problema do ónus financeiro aqui para a Comissão, porque hoje em dia, com os preços como estão, o papel, as editoras aumentaram todas o preço, mas pronto, é com imenso prazer, se vierem 5 ou 10 ainda melhor. Também já se encontra aberto o Prémio de Investigação em Guerra da África 61-75, até o dia 25 de abril de 2023, ou seja, é um prémio muito importante, 2.500 euros, é um prémio muito importante em termos de pesquisa, mesmo aqueles que depois não ganham o prémio poderão ser convidados para participar depois no colóquio que vai ter esse tema geral. Vou agora apresentar a nossa convidada de hoje para a conferência de junho da Comissão. A Helena da Silva é doutorada em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, em França, e pela Universidade do Minho, em 2010. Foi bolseira de doutoramento da Fundação Carlos Gulbenkian, foi docente universitária na Université du Havre, 2011 a 2013. Foi também investigadora FCT, contratada na Universidade Nova de Lisboa, Instituto de História Contemporânea, 2015 a 2020, e responsável pelo projeto de investigação Medical and Healthcare Service in the First World War, The Case of the Portuguese Soldiers during and after the Great War, 1914-1960, também financiado pela FCT e que também tem muito a ver com a seção 2. É autora de vários artigos e livros sobre história da saúde e da enfermagem, como por exemplo o último livro de 2020, La naissance de la profession infirmière au Portugal, e coordenou junto de colegas livros como o Centenário da Gripe Pneumónica, 2019, ou o War Hackathon, 2018. É editora da revista Continuity and Change da Cambridge University Press, responsável pelo projeto Memória Covid e membro da Comissão Portuguesa de História Militar. É a parte mais importante aqui do currículo, Helena. A Helena da Silva é premiada, ela não gosta de dizer estas coisas, mas eu andei a escamotear isto. Já foi premiada por 4 vezes pela excelência do seu trabalho. Vai-nos falar sobre o tema, como estão a ver aqui, os militares e o stress pós-traumático na Primeira Guerra Mundial.
Helena da Silva, muito obrigado pela colaboração. Somos todos ouvidos. O Zoom, a partir de agora, o Zoom é seu. Obrigado. Obrigada pela apresentação e boa tarde a todos. Obrigada também pelo convite. Sou membro da comissão, mas tenho estado bastante ausente por várias razões. Como já explicou, portanto, e como estávamos a falar antes, para quem chegou mais tarde, hoje vou partilhar um pouco da investigação que estava a ser feita quando a pandemia da Covid chegou em força e que, de certa forma, nunca terminei, ou seja, nunca foi publicada, podemos assim falar, não é? O que não deixa de ser um tema de extrema atualidade, tanto pela situação do conflito na Ucrânia, como é óbvio também, hoje em dia falamos muito da guerra colonial de Portugal e da questão do stress pós-traumático, uma questão de calendário, de comemorações. No entanto, na Primeira Guerra, aqui que vou falar um pouco hoje sobre a questão do que chamamos hoje de stress pós-traumático e a Primeira Guerra Mundial, e, como é óbvio, o caso mais específico de Portugal, não é? Bom, para começar, de certa forma, na altura não se usava este conceito de stress pós-traumático, não é? Como é óbvio, já existiam os traumas de guerra, mas não havia essa noção. E foi sobretudo com a Primeira Guerra Mundial que essa noção começou a ser trabalhada. Porquê a Primeira Guerra Mundial? O que é que mudou? Bom, não vou fazer aqui, não vou falar muito sobre a Primeira Guerra, acho que sabem, 1914-18. No entanto, a Primeira Guerra foi sobretudo um grande conflito, com uma grande violência dos combates, uma guerra industrial, em que temos aqui algumas imagens, neste caso Adriano Sousa Lopes, ou algumas imagens da destruição de zonas por onde passaram os portugueses no norte de França. A vida nas trincheiras era extremamente dura, por isso houve um elevado número de mortes e feridos e mutilados, não é? Diz-se muitas vezes que terá sido o primeiro grande conflito, onde os soldados morreram mais pela guerra propriamente dita que doenças. No caso português podemos depois pôr essa questão em aberto, mas isso já é outra questão. Começaram a surgir muitos casos, não é? Com diferentes sintomas, portanto havia várias situações, e foi em 1915 o inglês, o Charles Myer, que utilizou pela primeira vez o termo shell shock num artigo. Então o que era isto do shell shock? Eu tenho aqui um pequeno vídeo. Bom, os shell eram os obus, não é? As bombas, quando havia esta ideia que quando havia uma explosão, havia qualquer coisa que surgia, que afetava o cérebro, o crânio destes homens, e que eles ficavam apáticos, tinham espasmos, como vemos aqui nesta imagem, outros teriam crises de histeria, não é? Ficavam com estes movimentos incapazes de controlar os músculos, no fundo, não é? Estas imagens não são referentes a Portugal, como é óbvio, são referentes, neste caso, ao Reino Unido, mas existem outras semelhantes noutros países, não é? Portanto, a incapacidade de controlar os movimentos, não é? Em França, este termo ficou conhecido também pela obusite, não é? Obusite, a comoção cerebral, confusão mental. Portanto, começam a surgir muitos termos diferentes. E, de certa forma, era um estado que acabava por ser incompatível com os homens, com esta ideia de homens fortes, guerreiros, masculinidade. Por exemplo, a histeria não era compatível com o que se esperava destes homens. Inclusive em França surgiram acusações que eles estavam a simular, portanto, estes estados, que não seria real, era uma maneira de evitar de ir para o fundo, né, à frente. O que é certo é que este momento duro na história vai permitir, em termos internacionais, um conjunto de avanços na psiquiatria e também na neurologia, por vezes polémicos, não é? Com recurso a tratamentos um pouco polémicos. E isto é um pouco foi o que aconteceu no caso francês e no Reino Unido. E em Portugal? O que é que há em Portugal? Passamos o centenário e quando olhamos para trás há aqui
uma falha, não é? Este tema tem sido extremamente trabalhado fora de Portugal. Em Portugal continuou um pouco por explorar. Porquê? Isso já é outra questão. No entanto, vou um pouco fazer a spoiler, mas os portugueses também, como é óbvio, sofreram de traumas de guerra. Não é? Era inocente pensar que isso não aconteceu. E onde é que encontramos um pouco esses relatos? Por exemplo, quando vemos os diários ou as memórias de guerra. Eu não vos vou mostrar tudo, não é? Mas, por exemplo, quando lemos, por exemplo, as memórias da Grande Guerra do médico Jaime Cortesão, que esteve na frente francesa, ele escreveu: às vezes nas trincheiras os homens endoidecem, uns de todo, outros de quando em quando algum rebate de loucura. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, um caso em que um soldado que tinha caído na neve não dizia palavra, não se tinha de pé, parecia um farrapo. Na cara branca, macerada pela dor, os olhos fitavam-se para além. Seguiam qualquer coisa, agudamente, sem despregar. Sentavam-no e ficava para ali, sem mexer, curvado, os braços caídos, muito branco e os olhos sempre fixos, inalteravelmente fixos e pregados. O chamado olhar esgazeado, que muitas vezes se associa à Primeira Guerra. Não é? Este é um caso e podemos ver um pouco, vimos no vídeo algumas coisas semelhantes. E ele contou também um outro caso de um outro soldado, passa horas inteiras sentado e sem dizer palavra, brincando, distraído, com objetos de caso, como as crianças doentes, leva noites a fio em branco, a cantar com voz lúgubre as cantigas da sua terra. Dizem os companheiros que a sua voz de noite mete medo. Temos aqui uma mistura de saudosismo, não é? De saudade, da tristeza, da guerra. Até onde vai a tristeza, até onde começa o stress, é sempre difícil de definir. Uma outra pessoa que é bastante importante no caso do contexto militar foi o general Fernando Tamanhi, comandante do CEP, portanto, o Corpo Expedicionário Português em França, que ele também, por vários momentos, refere essa questão. Fala, por exemplo, a dada altura, ou escreveu no seu diário: há um oficial doido furioso, vou mandá-lo para um hospital de doidos em Paris, que é o local mais próximo agora. Ou seja, quando estamos, neste caso, bom, são os dois de França, mas houve também casos em África. Não é? Nestes dois casos fica claro que nos jornais, nos diários da época, surgem memórias de guerra. Não é? Nas memórias de guerra surgem referências a estes oficiais ou soldados com alguns momentos de loucura. Não é? Por exemplo, este caso deste oficial, quando se procura depois nos arquivos, encontrei-o noutros locais, nomeadamente no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa em Ambutuz. Chamei-lhe o paciente 1. Porquê paciente 1? Porque este tema não deixa de ser sensível e foi-me ordenado, portanto, que não desse a conhecer nomes das pessoas, nomeadamente quando se trata de alguns dos arquivos, e, portanto, todos, no caso geral, não vou referir nomes, não é isso que aqui interessa, não é? Neste caso era um alferes, natural de Lisboa, casado, que na altura tinha 26 anos, e que foi então deu entrada no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa em Ambutuz, que vem aqui uma imagem, hospital que também pude trabalhar, isto já está publicado, inclusive pela CPHM. Foi atacado, então, uma altura surge no registro atacado de alienação mental. Não é? E, efetivamente, aparece que ele foi depois transferido para a Maison Nationale de Santé de Saint-Maurice, Charenton, nos arredores de Paris, como dizia o general Tamanhi. É? Depois encontramos mais tarde, ele vem para Portugal, e depois perdemos-lhe o rastro. O que é que acontece? Significa que no front português não havia nenhum hospital específico para estes homens. Não é? Estes homens que sofriam doenças, vamos assim chamar, de foro psiquiátrico. Havia alguns médicos, como por exemplo o António José Pereira Flores, que era da área da psiquiatria e neurologia. Havia outros, como Polido Valente, Martins Pereira e Cancela de Abreu.
que é que acontecia? Estes médicos integraram uma comissão que deveria ver estes homens, como este oficial, e decidir o que é que se faria com os mesmos. Portanto, vemos muitas vezes assinaturas deles ou relatos da situação. Por exemplo, neste caso, bom, está em inglês e se calhar não conseguem bem ler, mas o que se pretende aqui está a field card, não é? Processos clínicos. Dá para ver muito bem. Neste caso, do Arquivo Histórico Militar, em que, portanto, há a data da entrada, escreve, portanto, o médico em inglês, o dull, depressed, seldom speaks, portanto, fala pouco, etc. E temos então aqui o António Flores, que escreve, este paciente foi presente à junta médica e deve ser, está pronto para ser repatriado, ou seja, portanto, data 31/12/1917, para se voltar para Portugal. E porquê que eu escolhi este caso? Portanto, é um capitão da Madeira, casado, tem 33 anos, foi hospitalizado em França em 17, como vemos. Portanto, ele veio primeiro para Portugal, em licença para se tratar, mas regressa à França. E quando ele regressa à França, portanto, já depois do que temos aqui, ele volta à França em março de 1918, porque achavam que ele estava pronto novamente para ir para a frente. Ele vai participar, inclusive, na Batalha de Lalis, e depois, novamente, um relatório mais tarde, já em julho de 1918, diz que ele tem novamente perturbações psicomotoras, fácil excitabilidade, agitação, depressão nervosa, amnesia, um caráter bizarro e anormal. Inclusive está mesmo escrito, e agora cito, desconfiança dos seus camaradas. Ele achava que os camaradas lhe queriam mal. E, portanto, depois acabou por sofrer uma queda a cavalo, e aí, então, vai ser novamente hospitalizado, evacuado para Portugal por loucura, e novamente ele tenta aí, já em Portugal, suicídio. Portanto, e o que é que acontece? Nesta altura, Flores, portanto, isto é mais ou menos o que eu acabei de dizer, portanto, o António Flores, que vimos o registro, a imagem, e ele diz que, portanto, tem tal amnesia, mas sobretudo ele diz que a base portuguesa não tem condições de tratamento para estes casos, e outro tanto sucede à base inglesa. Ou seja, temos aqui a confirmação que não havia estruturas específicas para estes homens. E aqui temos um pouco o calvário, o que é que lhes acontecia? Eles iam de uma instituição, como vimos aqui na parte anterior, eles iam muitas vezes para a Mental Division da Stationary Hospital número 8, que era dos britânicos, portanto iam daqui para ali, e vinham para Portugal, mas chegavam a Portugal, o que é que acontecia? Não havia estruturas, vamos falar sobre isso, e voltavam muitas vezes para a frente. Voltando então, eu coloquei aqui um mapa, portanto, em que vemos aqui a zona de França, portanto, onde estava o CEP, e dentro da zona, nomeadamente, havia bastantes hospitais britânicos em etapas, Ambleteuse, onde havia o hospital da base 1 e 2 e da Cruz Vermelha, mas também Vinbury. Portanto, havia alguns hospitais e muitas vezes eles iam de hospital em hospital. Não é? Eu de todos os registros, eu não falei em termos estatísticos, podia ter trazido estatísticas, mas quando vemos mesmo os hospitais, as estruturas portuguesas, aparecem designações como neuroastenia, perturbações mentais, psicopatia, psicose, desequilíbrio, debilidade, esgotamento nervoso, psicose de forma melancólica, tendências ao suicídio, confusão mental, demência precoce, etc. Portanto, muitos destes homens, quando eram evacuados, eram acompanhados por um médico ou um enfermeiro quando havia risco de suicídio, mas como vimos, o que é que acontecia quando eles chegavam a Portugal? Em Portugal, no Hospital Militar, não havia uma ala de psiquiatria, nesta altura.
Logo, eles eram reencaminhados para outras estruturas existentes. E em Portugal, na altura, não havia muitas estruturas existentes. E aí vai ser o problema. O que é que existia? Existia o Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, que é este ponto amarelo, que basicamente era o hospital do Estado, né? Se assim podemos dizer público. O ponto azul, que era o Hospital Conde Ferreira, gerido administrado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Existia então apenas este ponto vermelho, que é a Casa de Saúde do Telhal, da Ordem de São João de Deus, do qual vamos falar. Mais tarde, depois surgiram outros hospitais, nomeadamente Lisboa, Portugal, Coimbra, também em Barcelos, também da Ordem de São João de Deus, na Madeira e nos Açores, mais tarde. Né? Só para explicar que estamos a falar da casa dos militares, mas de forma geral, os problemas de corpo psiquiátrico, neste problema, em Portugal, eram um problema. Por exemplo, no Conde Ferreira, uma pessoa, por exemplo, uma mulher, podia esperar anos antes de conseguir entrar no Conde Ferreira para ter algum tratamento. Hoje queria focar então um bocadinho aqui a questão da Ordem São João de Deus e da Casa de Saúde de Telhal, uma vez que foi um dos arquivos que comecei a tratar. Recordando o Hospital Miguel Bombarda, muitos de vocês conhecem, mas tinha aqui uma imagem. Aqui a Casa de Saúde de Telhal. O que é que eu vos posso dizer de forma muito breve sobre a Casa de Saúde de Telhal e sobre a Ordem de São João de Deus? Portanto, a Ordem foi criada, ou melhor, São João de Deus, quem é que foi este homem? Ele nasceu em Portugal, portanto, no século XV, e tinha ido para a Espanha, e ao ouvir um sermão de João Dávila, começou a queimar livros e foi então considerado como louco, encarcerado no Hospital de Granada, e acabou por fundar depois o seu próprio hospital e especificamente interessar-se pelos cuidados de psiquiatria. No entanto, recordo que esta ordem, em Portugal, já noutros momentos, nomeadamente nas guerras na Guerra da Restauração, teve um papel fundamental no apoio e nos cuidados aos militares. Eu não disse, mas era uma ordem masculina, talvez por isso. Não é? E, portanto, quando chegamos novamente à Primeira Guerra, temos esta ordem masculina e de certa forma, a ordem vai fazer uma parceria público-privada, como chamaríamos hoje, mas basicamente vai passar um acordo com o Estado português, que de certa forma os militares, em vez de fazerem o serviço militar, serem enviados eventualmente para a frente de guerra, ficavam no Hospital Militar da Estrela e a Casa de Saúde do Telhal aceitava receber militares, como é óbvio, com uma contrapartida financeira, não é? Não é? Inicialmente, os militares foram tratados por este médico, que era o Dr. Luís Cebola. Ele não era específico do foro psiquiátrico, neurologia, mas desenvolveu um enorme trabalho neste sentido. Ele, inclusive, escreveu um artigo em 1930 sobre o tema, sobre as questões do foro psiquiatria e dos militares. E ele explicava que muitos destes homens, já no pós-guerra, tornavam-se pacientes crónicos, ou seja, muitas vezes caíam no álcool, eram abandonados pela família, não tinham trabalho e, como é óbvio, não tinham qualquer apoio do Estado português. Certo é que, em 1932, o Ministério da Guerra e o diretor dos Serviços de Saúde Militar começaram a trocar correspondência sobre este tema. Não é? Fizeram inclusive um levantamento do número de homens que estavam institucionalizados, cerca de 100, e faltavam camas. Ora, no mundo perfeito, o ideal era construir um hospital militar psiquiátrico, mas como é óbvio, isso tinha custos muito elevados. E por outro lado, não era possível no hospital militar adaptar uma ala de psiquiatria, porque não havia espaço. Então, qual foi a alternativa? Foi enviar um médico militar, que temos aqui o Diogo Alves Furtado, ao Telhal. Portanto, ao Telhal, que ainda existe hoje, portanto,
proximidade de Sintra, de Lisboa. Não é? Inicialmente ele ia 3 vezes por semana e, portanto, transferiram para lá ainda mais veteranos de guerra, já estamos em 1933, não é? E através da obra também do Diogo Alves Furtado sabemos um pouco mais sobre estes homens, não é? Portanto, ele, por exemplo, mais tarde portanto, no próprio telhado vão construir uma ala apenas para os militares, esta é uma imagem. Portanto, aqui já estamos a entrar nos finais dos anos 30, vamos para os anos 40, 50, por aí fora. E se quisermos, vemos aqui os militares no telhado e do que é que eles sofriam, não é? De esquizofrenias, psicoses, paralisias, déficit de inteligência, epilepsias, demências, algumas paranoias. Isto foi o que o Diogo Furtado disse, escreveu, os números que ele nos apresenta, portanto, nos finais dos anos 30. Mas o que é certo é que quando vemos os arquivos, como eu vi, efetivamente é fácil, relativamente fácil, encontrar casos de homens que estiveram na Primeira Guerra e que daí advém todo um conjunto de problemas psiquiátricos, não é? Que hoje chamamos de stress pós-traumático. Alguns problemas que surgem logo durante a guerra e logo no pós-guerra, e outros que vamos ver mais tarde. Agora, eu não vos vou dar 50 mil casos, portanto selecionei alguns. Né? Por exemplo, o caso de alguns pacientes como este, que era um cabo, que foi promovido a sargento durante a guerra, tinha 26 anos, natural de Viana. Os primeiros sintomas surgem então em dezembro de 1917, em França, temos aqui novamente um field card, não é? Ele tem uma primeira baixa na Casual Clearing Station número 1 por perturbação das faculdades mentais ou demência precoce. E ele já tinha estado em Riafoles, ou seja, a guerra pode ter despoltado algum trauma anterior. Depois ele passa, vemos aqui, à Mental Division do Stationary Hospital número 8, em que temos aqui escrito que é, em inglês, hallucinations of hearing, patient appears to be confused, takes little interest in his surroundings, ou seja, não está interessado no que o rodeia, wanders aimlessly about, portanto anda à volta, is foolish in his conduct, portanto tem um pouco idiota no seu comportamento, né? Tries to undress himself for no reason e does not have any trouble. Portanto, tenta-se despir sem qualquer razão. Dali vai então para o Hospital da Base número 2, Hospital Português, que não era apenas para doenças venéreas, como muitas vezes se leu, e que daí é depois evacuado, não é, para Portugal e entra no telhado novamente por demência precoce. O que é que aparece no telhado? Que ele sofria de alucinações visuais, insónias, agitação, confusão, delírios com caráter bélico, mas depois as alucinações vão reduzindo e ao fim de 3 meses ele acaba por ter alta. Ou seja, temos aqui o caso de alguns homens que entram no telhado, portanto, durante ou após a guerra, portanto, depois de estarem na frente da guerra, e que ao fim de algumas semanas, por vezes a pedido da família, saem, outras vezes, ao fim de alguns meses, têm alta. E depois não sabemos o que é que lhes acontece. Mas há outros casos em que eles saem, mas depois voltam. São chamadas recaídas. E aí há muitos casos. Alguns saem, voltam, saem, voltam. Por exemplo, este paciente, número 4, que também esteve em França, que foi julgado incapaz em França, é repatriado para Portugal, é internado na Casa de Saúde do Telhado, com psicose maníaca depressiva. Novamente, ideias delirantes com predominância de caráter bélico. E o que é que acontece? Ele ficou em 1918, fica um mês e sai curado. Volta em 1932, né? Está novamente internado 13 meses e sai novamente curado. E ele volta a entrar em 1939, portanto, que eu dizia, entra, sai, e aqui novamente temos a excitação maníaca, humor eufórico, irritável, insónio, choro fácil, que ele aborda assuntos do passado e da vida militar. Ele vestia-se
está escrito pomposamente com boné de oficial superior e com as suas medalhas. Portanto, ele aí fica um longo período no telhau, em que tem o que chamamos de terapia convulsiva, que vemos na imagem, os eletrochoques, leucotomia, e ergoterapia. O que era a ergoterapia? Portanto, ele vai ter uma atividade, neste caso ele trabalhava, por exemplo, no pomar ou na cozinha, muitas vezes era descascar batatas, portanto, limpar pavilhões, ter algumas atividades físicas e integradas na casa. O que é certo é que, pouco a pouco, sobretudo depois da leucotomia, que foi feita em 1948, desapareceu então este humor maníaco e eufórico, e tornou-se até apático, depressivo e com tendência a chorar. E acabou por sair assim da instituição em 1948, supostamente melhorado, e perdemos o rastro. Outros nunca saem, entram no telhado, ou melhor, saem, entram, alguns saem antes e outros ficam toda a vida e passa a ser a casa deles. É o caso do paciente número 5, que era um tenente casado, que entra pela primeira vez no telhado em janeiro de 1919, que sai 6 meses depois, a pedido da família, mas voltou a entrar, voltou a sair, voltou a entrar. Portanto, ele volta a entrar em finais de 1921 e ficou internado até a sua morte em 1957. Ou seja, há aqui pessoas que ficam, inclusive, até os anos 60, daí a data do projeto ir até os anos 60, e que acabam por morrer por outras doenças, muitas vezes tuberculose, velhice, por aí simplesmente. Não é? Uma vez mais, está escrito no processo que a psicose revelou-se durante a guerra e que o tal, nos anos 30, falava-se de o tal olhar esgazeado, em que ele, inclusive, escrevia cartas à rainha da Roménia, preocupava-se, por exemplo, com o futuro das colónias portuguesas, que deveriam ter a independência, ele desenhava pontes, inventava a cura para a tuberculose e outras coisas. Portanto, ele dizia que estava internado de forma misteriosa, achava que tinham sido os ingleses para se vingar. Portanto, temos sempre aqui alguma coisa da guerra. E no final, portanto, não convivia com os outros, a saúde foi-se deteriorando, recusou-se a alimentar, ouvia vozes, estava num estado depressivo, etc. E temos também um outro caso, portanto, eu vou saltar um pouquinho, mas há outros casos em que temos, por exemplo, escrito no processo que eles repetiam yes sir, repetiam allez, hospital número 52, certainly, portanto seriam, estava escrito no processo de alguns deles, reminiscências da sua estada na guerra. Mesmo. Aqui temos também o caso de um outro paciente, como eu dizia, que ficou até 1965. E porquê que escolhi falar deste paciente? Porque ele saiu em 1927 a pedido da família, mas volta a entrar, voltamos a encontrá-lo em 1942, através da Liga dos Combatentes, na altura a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, que intercedeu por ele. Ou seja, também neste tempo que nos resta, queria abordar aqui um pouco o papel da Liga e esta questão dos traumas de guerra, não é? Como é que funcionava? A Liga, portanto, como sabem, foi criada no pós-guerra, que tinha como grande objetivo socorrer, de certa forma, as vítimas de guerra e as suas famílias. E é neste grande quadro que vai surgir o apoio aos homens que tinham traumas psíquicos, sobretudo ao longo dos anos 30, 40 e 50. Começa a surgir toda uma correspondência enviada ao Ministério da Guerra, em que
a Liga vai tentar interceder a favor de alguns destes homens. Atenção dos homens que eram, como é óbvio, sócios da Liga, que pagavam a cota anualmente, não é? Ou familiares. Portanto, o que é que acontecia? As famílias escreviam uma carta à Comissão Central Administrativa da Liga, que depois tentava escrever à Comissão Permanente dos Combatentes da Grande Guerra, que depois escrevia ao Ministério, que depois escrevia à Direção-Geral da Assistência. Basicamente, resumindo e concluindo, era muito burocrático, era um processo burocrático e longo, com uma hierarquia bem definida, não é? Os pedidos, eu não vou aqui abordar muito, mas quando lemos as cartas da família, o que temos é o estado miserável no qual viviam estes homens. Muitos deles não tinham pensões de invalidez, não tinham trabalho ou não conseguiam trabalhar, ou tinham perdido o trabalho. Por vezes tinham uma família para sustentar. Quem é a família? Podem ser os descendentes, mas a esposa, mas também os ascendentes. Portanto, podemos imaginar, quando chegamos aos anos 30, 40, se é a mãe que faz o pedido, que ela já teria uma certa idade, é isso que vamos ver. Não é? Muitas vezes o pedido é repetido pela Liga ano após ano. Por vezes, 7 anos depois, continuamos a ter o mesmo pedido. Não é? E quando lemos os relatórios da Liga, temos frases como a situação dos alienados, porém, continua e continuará ao que vemos a preocupar-nos por muito tempo. Temos frases como, com o rodar dos anos, a velhice, a miséria e a doença continuam a tornar maiores as necessidades da assistência hospitalar de internamento ou de curativos em regime externo. Porquê? Portanto, o que é que fazia a Liga? A Liga tentava que estes homens fossem internados em alguma instituição, mas como vimos, o que é que existia? Existia o Conde Ferreira, a Casa de Saúde de Telhau, Bombarda, depois, entretanto, começam a surgir Sobralcide e outras instituições, mas não havia lugares para todas as pessoas, militares ou não militares. Sensivelmente, de forma resumida, entre 1936 e 1953, há cerca de 128 homens que surgem nos relatórios da Liga. 85 são admitidos e 43 deles nunca, pelo menos nunca terão sido admitidos. Portanto, tal questão que continua a faltar estruturas e apoio a estes homens. E temos novamente, por exemplo, este relatório de 1947, pobres loucos da guerra, depois de terem sofrido os maiores abalos morais, causa da sua demência, têm ao menos um lugar recolhido na cela de um manicômio, onde acabarão seus dias obscuros sem alegria, é certo, mas ao abrigo da miséria. Portanto, vemos aqui o tipo de pedidos que temos para estes homens. Porque, basicamente, muitos deles, como eu dizia, por exemplo, há aqui o caso de um paciente, é a própria mãe que em 1934 pede que ele seja internado numa instituição. Na altura, portanto, já no final de 1939, ele tinha 45 anos. Portanto, podemos facilmente imaginar que a mãe teria já uma certa idade, nesta época, para tratar dele. E ela diz, por exemplo, que ele não era agressivo, mas fugia de casa e que ela não podia tomar conta dele. E no ano seguinte, portanto, em 1940, encontramos na Casa de Saúde do Telhau. Portanto, basicamente, de forma extremamente resumida, a Liga vai tentar interceder pelos membros da Liga, mas também não havia milagres, não é? Portanto, não havia orçamento de Estado para esta questão, o problema é sempre o mesmo, falta de dinheiro, não havia estruturas para acolher estes homens. De forma final, para fechar, ou seja, os portugueses, os militares portugueses, também sofreram de doenças de foro psíquico durante e após a Primeira Guerra Mundial, mas faltaram sobretudo estruturas para os receber. Vimos um caso da Ordem Hospitalar São João de Deus e do Telhau. O Estado fez uma parceria que acabou por ser fundamental. Como é óbvio, permitiu à Ordem, de certa forma, enriquecer também, não é? Vimos que alguns estiveram apenas há alguns meses e saíram curados ou melhorados. Outros tinham recaídas regulares. Muitos entram
várias vezes e as famílias tinham dificuldades em tomar conta destes homens. Não é? Portugal não teve nenhuma legislação específica para os inválidos psíquicos. Não houve nenhuma política coerente, nenhuma política nacional. E era muito difícil provar que a doença tinha sido adquirida ou agravada em campanha. A meu ver, não foi fácil, mas a grande diferença é que, por exemplo, os mutilados, que também já foi trabalhado, nomeadamente por uma colega, esses chegaram a ter uma voz, chegaram a ter associações, jornais, médicos, inclusive, que escreviam nos jornais, nos grandes jornais, e que conseguiram, algumas instituições conseguiram alguma coisa, mesmo se de forma limitada e restrita no tempo. Já no caso dos homens que sofriam traumas psíquicos, que os dois também podem estar interligados, como é óbvio, vimos que a Liga tenta interferir, mas já estamos nos anos 30, não é? E que faltavam hospitais psiquiátricos em Portugal, que estavam sobrelotados e que não havia verbas para pagar o internamento. Portanto, estes homens acabaram por ser esquecidos, porque não tinham feridas visíveis, como os mutilados, e que tudo isso também facilitou o seu esquecimento. Mas, como é óbvio, para muitos deles a guerra nunca acabou, porque eles nunca conseguiram constituir família e acabaram por passar todos os dias deles no pós-guerra internados e morreram de outras doenças. E era isto por hoje. E, portanto, estou agora ao vosso dispor para perguntas, comentários, etc. Vou talvez interromper o compartilhamento para nos vermos todos um pouco. Doutora Helena da Silva, muitíssimo obrigado. Foi muito importante a apresentação que nos trouxe e até da maneira como nos trouxe. Nós temos noção dos números, depois estas realidades são completamente diferentes. Quando falamos de 7.800 mortos na guerra e feridos há 5.800 a 7.700, só deles 5.300 em França, não temos a noção depois do tipo de ferimentos, inclusive a questão dos desaparecidos é outra, mas vamos agora a esta questão. Eu ia deixar, até porque há aqui pessoas com experiência da própria guerra colonial, vivida e sentida, que terão certamente questões. Eu só punha uma primeira para iniciar o debate, era a comparação de Portugal com os outros países. Não sei se fez esse estudo, porque nós aqui, obviamente, agora ficamos com a noção daquilo que era o acompanhamento deste como referiu, ou pela Casa de Saúde do Telhau, na altura, se a nível dela estava todo uma guerra como 39-45, terá incrementado, digamos, esse tipo de estudos e avançado a própria medicina nesta área. Esta era a minha pergunta. Certamente que haverá aqui mais. Eu peço a todos que vão pondo a mãozinha, que é para eu passar a palavra a seguir. Enquanto favor, não há outras perguntas, se calhar vou já responder. Sim, no caso, sim. Bom, primeiro, o caso britânico está extremamente estudado, o tema já foi muito, muito trabalhado no passado. Foram criadas estruturas específicas para estes homens, mesmo se por vezes funcionavam de forma temporária, não é? Houve, nomeadamente, pois é um pouco diferente de casos de filantropia, portanto, onde famílias investiram dinheiro, cederam casas para receber estes homens. Estou a referir a caso específico de traumas psíquicos. No caso de França também, portanto, já está trabalhado, também surgiram estruturas específicas. O caso francês é um pouco específico, porque foi a primeira vez que houve um militar que se insurgiu contra os tratamentos, nomeadamente na altura choques elétricos, e portanto, esse caso está extremamente bem tratado. Portanto, a oposição, quando os militares começam também a lutar contra a hierarquia e os tratamentos sem consentimento. No caso francês houve bastantes evoluções, e se quisermos ir do outro lado, temos aqui o início da
psicanálise e de Freud, que depois, não é, ganha todo o seu esplendor. Eu julgo que, bom, a Segunda Guerra, sim, vai ter um impacto, porque já é muito difícil comparar, acho eu, o Portugal do pós-guerra, em que não havia dinheiro, e que impediu, por exemplo, também o apoio aos mutilados, não é? A questão das pensões, não é? Se quisermos ir, a França tinha o Ministério das Pensões e distribuimento de pensões, as viúvas de guerra, não é? Portanto, claro que em termos também de números, estamos a falar de talvez no caso francês e britânico, números muito superiores aos portugueses. Pode também explicar as diferenças nos tratamentos. Sim, sim. De forma muito Obrigado. resumida. Helena, o nosso coronel Luís Já Alves vi. Fraga é uma das tais pessoas que tem Sim. experiência. Eu ia passar no coronel um grande abraço. A palavra é sua. Muito boa tarde, muito obrigado. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a nossa oradora, doutora Helena da Silva. Peço desculpa de não mostrar a minha cara, mas não estou em estado apresentável, que estive doente, tenho estado doente, enfim. Muito bem. Direito à privacidade, meu coronel, acho muito bem. Vão-se contentando com a fotografia dos meus 65 anos e não com a minha cara dos meus 81. Bom, eu peço desculpa, antes do mais, por ter entrado já bastante tarde. Creio que mais de metade da conferência, porque estava convencido que era às 18h30 e afinal, depois estive a confirmar, era às 18 horas. Pronto, feita esta introdução, eu gostaria de, mais uma vez, cumprimentar a oradora em função daquilo que eu ouvi, da parte que eu ouvi. Parece-me que foi uma parte que tem por base um estudo documentado e institucionalizado. Eu gostaria de colocar, aliás, colocava-lhe uma questão e dava uma resposta ao general presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Começo por essa última parte. Meu general, quero lhe dizer o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, a situação de stress pós-traumático, nem pelos americanos, ainda era conhecida. Recordemos o caso bem evidente do general Patton, quando da invasão da Itália, que lhe foi retirado o comando e mandado a regressar aos Estados Unidos da América, porque chamou a um soldado cobarde quando ele estava em alto sofrimento, sem visão nenhuma, sem maleita nenhuma exterior, mas alto sofrimento por stress pós-traumático. Portanto, ainda nem nessa altura o stress pós-traumático era reconhecido. Já em relação à guerra colonial, o stress pós-traumático foi esquecido. Digamos que rigorosamente e quase criminosamente foi esquecido pelas autoridades sanitárias do país, quer, e aqui temos de ser francos, quer militares, quer civis, quer estatais, governamentais, quer não estatais, não governamentais. Ninguém quis saber do stress pós-traumático. E houve muito jovem que veio de África numa situação completamente destruída para o futuro, que alguns ainda fazem parte do número dos vivos. Bom, agora, diretamente para a doutora Helena da Silva, gostaria de, mas não sei se isto não foi tocado no princípio, peço desculpa se foi porque eu não ouvi, não estava presente. Bom, os chamados gaseados, que eu conheci vários gaseados e era frequente as famílias destes homens que de repente tinham
aquilo que se poderia chamar hoje situações de fúria, de descontrole nervoso, que gritavam, que entravam em pressão comportamental, estes homens chamavam-se gaseados. Conheci, sei lá, um homem na Graça, no bairro da Graça, que andava fardado de... Aliás, ele não andava fardado de nada. Ele usava um bivac da Legião Portuguesa, umas medalhas ao peito, não se metia com ninguém e de repente estava a falar alto e a gritar e tal, fazer uns discursos absolutamente sem nexo. Eu recordo-me, era miúdo, tinha 8, 9, 10 anos, recordo-me perfeitamente, e toda a gente passava, coitado, é um gaseado. Bom, não era efeito de gás nenhum, era efeito da pressão, em combate. Aliás, recordo o livro de A Oeste Nada de Novo, que relata muito claramente uma situação que, para o meu general, que é artilheiro, pode dizer-lhe alguma coisa, de um pobre recruta alemão que entra em linhas e inicia-se o combate, e de repente a descarga dos aliados sobre as linhas alemãs era de tal ordem que o homem defecou de pé defecou. Uma situação que ele próprio ficou espantado como é que aquilo aconteceu. E ao lado o camarada com experiente, já veterano de combate, lhe disse qualquer coisa, estou a citar de memória, porque já li há bastantes anos essa obra, estou a citar de memória, e lhe disse, não fiques incomodado, não te chateies, porque isso acontece a todos quando aqui chegamos perante este estralejar de granadas que caem por todos os lados. Portanto, gostaria, concretizando, de ouvi-la alguma coisa, se é que não disse, se já disse, eu peço desculpa, sobre os tais gaseados. Muito obrigado e peço desculpa ter sido tão prolongado na minha exposição. Obrigada. Na verdade, disse e não disse. Efetivamente, em Portugal, muitas vezes as pessoas associam os gaseados, como me explicou e muito bem, foi porque estiveram expostos aos gases e as consequências são dos gases. Não. Hoje em dia sabemos que não é assim tão linear, não é as consequências da exposição aos gases que têm traumas, ou melhor, questões nervosas, neuropsicológicas. Não é assim tão linear. Seria, efetivamente, o termo gaseados, eu utilizei o olhar esgaseado, no fundo, virado aí, não é? Do próprio que existe hoje, na linguagem popular, no olhar esgaseado, virado dos que estiveram na guerra, e porque estiveram na guerra, eventualmente, não sabemos. Nos arquivos nunca refere a essa questão, por exemplo, nos arquivos médicos, se foram ou não expostos aos gases. Portanto, eles podem ter estado na frente e até nem terem nunca sido, por exemplo, há casos, eu não referi, em África, em que se calhar nunca tiveram expostos aos gases, não é? E, portanto, que tiveram depois também traumas psíquicos. Portanto, acho que há uma confusão em que as pessoas diziam, para elas tinham estado na Primeira Guerra, tinham sido expostos aos gases e era um gaseado. E não será assim tão linear. Efetivamente, o início foi por aí, o que é que na altura não existia o nome nem na Segunda Guerra, como disse, de stress pós-traumático. Isso existe muito mais recente. E, portanto, foram usados outros termos, como o gaseado, para se referir aos homens que sofriam de traumas, que eu chamo de traumas psíquicos também, né, para não usar o termo mais recente de stress pós-traumático. E, efetivamente, eu se calhar não fui bem claro quando falei da Segunda Guerra, mas o facto da França, por exemplo, ou Inglaterra, ter passado pela Segunda Guerra, faz com que no pós-Segunda Guerra, se calhar há outro tipo de estruturas que não há em Portugal. Era mais isso que eu queria dizer. O reconhecimento, nomeadamente, do stress pós-traumático
para os civis também, esse sim já acontece praticamente no século XXI, não é? Portanto, sim, concordo. Aliás, eu tinha escrito sociedade civil antes de ter dito. Não sei se foi claro que a minha resposta. Sim, já agora posso complementar no início, quando falou dos olhares esgazeados e Sim. da obusite. Sim. Isto é a resposta ao nosso general, ao nosso coronel, tem exatamente a ver com aquele caso. Também não me esqueço do filme e não só do livro, porque é marcante para todos nós, para quem viu, e esta história é algo que também ficou comigo. Obrigado por ter recordado, mas eu associei logo essa história, exatamente quando falou há pouco, e o nosso coronel ainda não estava a assistir, da chamada obusite, que tinha muito a ver com aquele tipo de reações. Mais alguém tem alguma questão? Obrigado. José Berger, meu coronel e caro amigo, faz favor. Não te estamos a ouvir e queríamos ouvir. Não te estamos a ouvir. Vai escrever no chat. Não, Então não escreve. vi. Pronto, se não tens som, nós estamos a ver. Pode escrever. Sim e não. Como eu disse, dados tenho muitos e teria que fazer essa pesquisa se em relação por armas, sim, tentei fazer uma altura tentei fazer isto é, no Reino Unido há pessoas que defendem que muitas vezes os superiores sofriam mais de stress pós-traumático que o soldado raso base. Porquê? Porque tinham o stress de ter os homens que tinham sobre a sobre o seu controle, não é? Responsabilidade, comando, exato. E, portanto, existe essa teoria que alguns colegas britânicos têm defendido. E a dada altura tentei fazer uma diferença, mas ainda não encontrei. No caso da artilharia e do CAPI, não sei se verifiquei se tenho dados sobre isso. Acho que nunca separei. Mas acha que teria algo diferente, é isso? Ou não propriamente? Sim, eu estou a perceber o Berger, ele deve estar a escrever. Uhum. As unidades de artilharia, que na altura, obviamente, estavam mais próximas. Exato. E que tanto faziam fogo como também eram sujeitas a fogo de artilharia, pode ser uma realidade. As unidades de infantaria em primeira linha é outra realidade. Mas nós tínhamos que ter os dados concretos, porque nem sempre a organização que eles dizem que pertencem depois corresponde no teatro de operações. Eu ia Pois, não é fácil, mas quem já trabalhou tinha que ser um universo maior para conseguir ser mais rigorosa. Mas não o é só Capi, mais o Capi estava com o exército francês, exatamente. Hum. E o CAPI também tinha vários tipos de unidades de artilharia, muitas delas muito distantes da linha da frente, portanto, tem características diferentes. E os homens também não estavam estáticos, não é? Também não podemos Pois, dizer. depois há as unidades que estiveram na situação defensiva, e o Berger certamente Sim. sabe também, depois as unidades que depois já de Lalis efetuaram os contra-ataques e foram até o dia 11 de novembro, que têm uma perspectiva diferente da guerra de quem está no ataque, motivado de quem está na defesa. Portanto, isso depois também, quando está na ofensiva e quando está na defensiva, com certeza que cada vez diferenças também. O meu coronel também tem aí, com certeza, um complemento desta informação. Já agora... E apesar de eu ter dado alguns casos que tiveram em França, não, há casos de pessoas militares que estiveram em África, não é? E que vão depois integrar no telhado. Há um caso bastante conhecido, escreveu um livro, portanto esse caso é público. Portanto, há alguns casos, portanto, não podemos novamente associar. Sim. Coronel Fraga, faz favor, ia dizer qualquer coisa em complemento. Ora, exatamente, permite-me recordar que, e não sei, estou-me a reportar qualquer coisa como há 12, 15 anos atrás, existia no Arquivo Geral do Exército,
em Chelas, havia os relatórios de saúde que estavam até em bastante mau estado na altura, que eu tive a oportunidade de compulsar alguns, não todos, porque eram uns milhares significativos. Não existiam, melhor dizendo, no arquivo histórico militar esses relatórios. E sobre doença há pouca informação para além, enfim, das estatísticas gerais existentes no arquivo histórico militar. Recordo, isto em relação à França, e só à França. Contudo, o problema, julgo que para responder ao Coronel Berger, julgo que aqui quase não se pode pôr para as nossas tropas, não se pode fazer uma separação tão linear, exatamente, muito obrigado, em relação às diferentes armas. Porque, efetivamente, quais são as armas que estão nas primeiras linhas? Porque há a primeira linha, que é constituída por 3 linhas, A, B e C, depois há a segunda linha e há a terceira linha. Pronto. E a partir daí já não há mais linhas para as forças portuguesas na frente de batalha. Por conseguinte, vamos ver quem está a sofrer os efeitos que pode causar danos psicológicos, os efeitos da guerra, é a infantaria que está nas trincheiras. E isso, recordo, por exemplo, sei lá, o livro do Bom Humor no CEP, do oficial de administração militar, que relata um episódio que me permite aqui rapidamente referir, que está o comandante de uma companhia a passar revista às trincheiras de noite e esteve a conversar com um soldado que estava, enfim, vigia à trincheira e avançou na trincheira mais uns metros, 100 ou 200, e ouviu rebentar uma granada que lhe pareceu ter caído mesmo junto ao soldado com quem ele tinha estado a conversar. Regressa ao ponto anterior para procurar o soldado e vê que ele está impávido e sereno, encostado à trincheira, ao parapeito, e ele pergunta-lhe: não viste, não deste por uma granada que rebentou aqui? E o soldado responde-lhe da melhor maneira, que é a seguinte: meu capitão, elas são tantas que um homem até as dá ao desprezo. Ora bem, de facto, isto traduz uma parte de bom humor, mas traduz uma outra realidade. É que era, de facto, nas primeiras linhas, portanto, A, B e C, e, eventualmente, na segunda linha, na linha mais, a segunda linha mais recuada, que se fazia o grande desgaste. As tropas de artilharia. Bom, a tropa de artilharia, digamos que estava numa situação bastante mais recuada do que as da primeira linha. Estava entre a segunda linha e a terceira linha. Era aí que era a zona das baterias de artilharia, das respectivas baterias. 7,5. Portanto, sofriam quando os alemães resolviam flagelar e fazer aquilo que eles consideravam ataques de artilharia de bateria contra bateria. Portanto, mas não eram tropas tão flageladas. Flageladas eram, de facto, as tropas de infantaria e, às vezes, esse flagelo atingia também os desgraçados soldados da administração militar que iam trazer o rancho em caldeirões da segunda linha à primeira linha e que entornavam metade da sopa pelo caminho, porque
tinham de suportar os sustos das quedas das granadas. Eu não sei se adiantei alguma coisa com esta. Obrigado, meu coronel. Obrigado. Adiantou, está muito certo. Se me permitem, e em resposta ainda à primeira pergunta, a Helena não tem os dados à frente, mas eu tenho aqui dados à minha volta, inclusive o livro que trabalhei com a Isabel, que hoje não pode estar connosco, a Isabel Pestana Marques, o diário de campanha do jornal Fernando Tamagnini, mas eu tinha aqui uns dados só para o Berger. O número de mortos no Capim foram só 5 durante a guerra. Portanto, houve o maior número de mortos na Primeira Guerra, foi em Moçambique, com 4.811 mortos, grande parte deles com doenças. Por doença. E, portanto, o CEP foram menos de 2.992, em Angola 810, em Moçambique 4.811 e no Capi só 5, e na Marinha 142. Já agora, se me permitem, e porque eu penso que a Helena tem que sair, ela já me tinha dito, permitam-me, vou ler então, até porque ela citou o nosso livro, sim, um bocadinho do nosso Fernando Tamagnini. Visitei ontem, portanto, dia 7 de setembro de 1917, o nosso hospital em Merville, e lá entrei e vi os nossos feridos, coitados. Temos lá cirurgiões muito dedicados e hábeis, e por isso, apesar de alguns ferimentos gravíssimos, os homens têm escapado à morte. Lá encontrei 2 médicos, um padre e um tenente, ferido pela explosão de uma granada. Os 3 primeiros, por curiosidade, assistiam ao exercício que o tenente dirigia. Parece que o padre e o tenente ficaram sem um olho. Portanto, ao longo de todo o relato, eu agora fui um dos que assisti, ele fala também em alguns com olhares gazeados, fala em alguns com, como dizia a Helena há pouco, com doenças de foro psicológica, que eles tratavam por loucos, não é? Era a loucura, tentativas de suicídio. Ao longo do texto, eu agora era o que eu tinha aqui mais próximo também, para demonstrar que efetivamente havia um trabalho de apoio aos feridos em combate, mas muito bem feito, a nível, e muito bem organizado, e ele explica isso. Inclusive este hospital, poucos dias depois eu sei que foi bombardeado, e com histórias que ele depois conta, pronto, eu agora não tenho aqui de cor, mas é simplesmente para mostrar aquilo que é o horror da guerra. Este é um caso específico, porque é um horror prolongado, o stress pós-traumático, e certamente se estivesse aqui o general Chito Rodrigues teria muitas histórias para contar de acompanhamento dos nossos camaradas que em África serviram o país e que alguns imediatamente a seguir, outros ainda hoje com 80 e tal anos, estão a sofrer de stress pós-traumático, e a nossa Liga de Combatentes tenta apoiar o mais possível os próprios e a família. Helena, muito obrigado, sobretudo tendo em conta o facto de estar agora por terras de França. Muito obrigado pela sua contribuição para o pensar. Nós saímos daqui... Foi apenas um cheirinho e quis mostrar esse mais, pronto, um longo termo, uma longa priorização, que não foi só a guerra e acabou, não é? Esta ideia que é algo que fica permanente, que não se apaga assim tão facilmente. E certamente que há muito trabalho a fazer na praxis, quer da Primeira, quer da Guerra Colonial, ou Guerra da África, e quer de outras situações que infelizmente vamos viver, inclusivamente nas chamadas operações de paz. Muito obrigado a todos pela vossa presença também. Vai ficar esta conferência no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Poderemos divulgar a outras pessoas que não tiveram hoje a oportunidade de estar connosco. Helena, um grande abraço. Obrigada, então, e até uma próxima. Até uma próxima. Adeus a todos. Obrigado.